Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui dando continuidade à parte de geometria espacial. Eu vim falar aqui para vocês sobre cones, né? No ano passado foi de cilindros, hoje de cone, beleza? Então eu tenho aqui, ó, eu improvisei um conezinho aqui. Na base a gente tem um círculo, certo? E o que a gente precisa conhecer do cone? A gente precisa saber o raio da base, lembra que é do meio até a ponta, o raio da base, a altura do cone, e esse G é a geratriz. O que é a geratriz? É a distância que liga o vértice aqui do cone até a circunferência da base. Não confunda a geratriz com a altura. A altura liga o vértice até o meio da base. Ela é perpendicular, tá? A geratriz não, beleza? E aí, gente, um cone aberto, ele fica assim. A lateral é assim, é uma parte de um círculo. E a base é um círculo, certo? Deixa eu tentar abrir aqui para vocês, ó, o cone que eu fiz. Ó, essa é a lateral do cone, tá vendo? Ela é um pedaço de um círculo, certo? Aí aqui, então, seria a geratriz, né? E a gente tem o raio do círculo. E quais as fórmulas que a gente precisa saber? Ó, a área da base. Como a base é um círculo, a fórmula da área da base é a fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio quadrado. Lembrando que o π a gente vai utilizar aproximadamente 3,14, beleza? A área lateral. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, né? Se fosse, ela é uma parte de um círculo, certo? Se fosse um círculo inteiro, seria a mesma coisa, π vezes o raio quadrado. Mas como ela é um setor circular, vai ficar assim, tá? E aí, para calcular a área total, é só somar as duas. A área da base mais a área lateral, certo? E o volume? O volume do círculo, lembra que o volume do cilindro era a área da base vezes a altura? O volume do círculo é quase a mesma coisa, só que fica dividido por 3. Toda vez que tiver uma pontinha, que o sólido tiver uma pontinha, o volume vai ficar dividido por 3, tá? Então, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, a área da base não é π vezes o raio quadrado, vai ficar π vezes o raio quadrado vezes a altura dividido por 3, beleza? Se quiser tirar um print aí das fórmulas. Vamos para os exemplos? Vamos lá, ó. Uma fábrica de sorvetes planeja embalar completamente um novo tipo de sorvete, em formato de cone reto, cujas medidas do diâmetro e da geratriz estão apresentadas na figura abaixo. Então, pensa naquele corneto delicioso. Essas pintinhas aqui eu quis representar os... Como é que fala? Os flocos, né? Pensa naquele corneto delicioso, tá? Aí ele vai embalar todo esse sorvete. Aí quer saber? A medida da área da superfície a ser embalada em centímetros quadrados é... Como quer saber a área e ele vai embalar todo o sorvete? É a área total, certo? Então, a gente vai calcular a área total. Para calcular a área total, a gente tem que fazer a área da base e a área lateral, certo? Lembra? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Repare que nas alternativas tem o π, tá vendo? Ou seja, ele não substituiu o π por 3,14, a gente só vai repetir o π. Sempre fique de olho nas alternativas, tá? Então, a gente só vai repetir o π aqui. Qual que é o raio desse cone, né? Desse sorvete? Esses 6 centímetros é o diâmetro, o raio do meio até a borda. Então, se o diâmetro é 6, o raio vai ser 3, tá? Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado.
3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, repito o π aqui. 9π centímetros quadrados é a área da base. Vamos para a área lateral. A lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, certo? Então, vou repetir o π novamente. O raio a gente já sabe que é 3. E a geratriz é essa medidinha aqui, 18. 3 vezes 18, 54. Repito o π. Então, a área total é só somar as duas. 9π mais 54π vai ser igual a 63π centímetros quadrados. Letra C. Facinho, né? Show. Vamos para outra. Vamos lá. Uma lanchonete serve açaí em um copo com formato de cone reto, cujas medidas estão abaixo. Então, aquele açaí com leite em pó, mel. Quantos ml de açaí são colocados em cada copo? Então, como está falando de ml lembra volume. Então, a gente vai calcular o volume de açaí que eles colocam aqui nesse copo, certo? E o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou simplesmente π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3, certo? Tá vendo aqui que na alternativa não tem π? Ou seja, mesmo que ele não tivesse colocado aqui, utilize π igual a 3 igual a 14, já dava para eu saber que tem que usar. Porque quando eu não uso, vai ter o π na frente aqui na alternativa. Como não tem, eu tenho que substituir o π por 3 igual a 14. Então, vai ficar 3,14 vezes o raio. Essa medida do 5 aqui já é o raio, porque já está do meio até a ponta, certo? Então, 5 ao quadrado, a altura. É a altura de açaí aqui no copo, né? É 12 dividido por 3. Então, vai ficar 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, vezes 12, dividido por 3. Se eu quisesse, eu podia dividir o 12 por 3 aqui, que dá 4. Mas eu vou fazer seguindo passo a passo, tá? 3,14 vezes 25 vezes 12 dá 942. Dividido por 3, 314 ml. Letra B. Certo? Por hoje é só. Beijos, se cuidem.